elas serão respondidas individualmente após o término deste. E para o programa de hoje, a gente tem aqui no estúdio a nossa amiga Deicy Winkler, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Deicy, bem-vinda. Bom dia, Mauri, bom dia aos demais colegas do programa e todos os nossos ouvintes. O nosso amigo também, Ayrton Rigoto, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Ayrton, bem-vindo. Bom dia, Mauri, bom dia aos colegas da mesa e a todos os nossos ouvintes. E o amigo Moacir Bernardi, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Moacir, bem-vindo. Bom dia, e que todos nós possamos hoje ter um estudo mais eficiente sobre a doutrina de Jesus. E o Moacir é que estará acompanhando a sua participação hoje, amigo ouvinte. Eu sou o Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e na operação técnica do estúdio, o Henrique, da Rádio Chapecó. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, nós queremos agradecer à imobiliária Nostra Casa, à Scala Construtora, bem como aos demais apoiadores que voluntária e anonimamente têm contribuído para que esse programa vá ao ar todos os sábados. E convido agora você para ouvirmos o recado dos nossos patrocinadores, Imobiliária Nostra Casa e Scala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto de hoje é o Reino de Deus. As expressões reino dos céus e reino de Deus possuem o mesmo significado. A esse respeito, o Espírito Irmão X, no capítulo 3 do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, relata que, estando Jesus sentado nas adjacências do templo em Jerusalém, o sacerdote Hanã dirigiu-se a ele perguntando o que fazia na cidade. Tendo Jesus respondido: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Aí o sacerdote perguntou com ironia: o que seria isso? Então Jesus disse: esse reino é obra divina no coração dos homens. Então, no programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre o reino dos céus ou o reino de Deus. Fique conosco, participe, aguardamos a sua participação. Ayrton, para começarmos, os ensinamentos do Evangelho citam ou falam sobre o reino dos céus ou o reino de Deus? Em muitas passagens, né, Moacir? Mauri, desculpa. Em muitas passagens, porque os escritos evangélicos reproduzem tudo aquilo que Jesus trazia para nós. E em muitas passagens Jesus mencionou o reino de Deus como aquele lugar que todos nós somos destinados, para onde iríamos. Então tem várias passagens em Mateus, Lucas: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, né? O reino de Deus não vem com aparência exterior, o reino de Deus está no meio de vós. Aquele que não merecer de novo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então imagina, para aquela época, as pessoas, há tanto tempo já se falava que viria o Messias, que traria salvação para todos. E como você colocou no início,
estou aqui fundando o reino de Deus, mas então é aqui, vai acontecer aqui na terra? Aonde vai se dar isso? E as pessoas, evidentemente, o entendimento que se tinha naquele momento, as pessoas daquela época, o entendimento e a esperança deles é de que esse reino de Deus acontecesse aqui. Aqui as coisas fossem solucionadas. Aqui os meus problemas fossem resolvidos. Aqui a coisa iria melhorar. Certo? E Jesus traz uma mensagem dizendo que o reino não é bem aqui. O reino, ele é de Deus e ele é nos céus, fazendo uma referência a lugar, inclusive a outros lugares. E claro, as pessoas que aqui esperavam que acontecesse as suas melhoras, as suas recompensas, e que tinham entendimento também de que para ser melhor passava por muitas conquistas, passava por vitórias, passava por inúmeras situações, mas sempre voltadas com uma visão terrena. E Jesus fala, e a gente precisa lembrar também que todos os ensinamentos do Cristo também falam de vida eterna, de continuidade da vida, nascer de novo para ver o reino de Deus. Meu reino não é neste mundo, então aonde é? Como que nós vamos continuar? Porque aqui a gente sabe que a gente morre. E as pessoas sempre souberam isso, inclusive no tempo dele. Então, a gente precisa associar junto a isso essa questão da continuidade da vida. Nós não conseguimos entender este reino de Deus não sendo aqui onde nós estamos, se nós não considerarmos a continuidade da vida. Aliás, todos os ensinamentos de Jesus, se você não considerar a continuidade da vida, você tem muita dificuldade para entender isso tudo, né? E nós aqui estamos num programa espírita, né? O nome do programa é Hora Espírita, e no Espiritismo, os ensinamentos vindos dos Espíritos, a gente tem que sempre lembrar, a doutrina é dos Espíritos, tudo que a gente traz, esse conhecimento, esses esclarecimentos, são à luz dos ensinamentos dos Espíritos. Que são homens que já viveram na Terra e que estão desencarnados, ou seja, não estão no corpo físico. Exatamente. E que por meio da comunicação mediúnica nos trazem todos esses ensinamentos. E que, teoricamente, por estarem livres da matéria, têm, e mais evoluídos, no caso, pela situação moral, têm a condição de nos dar uns ensinamentos que ainda não possuímos. E um entendimento um pouquinho melhor sobre o reino dos céus, né? Que Jesus disse, o reino é obra divina no coração dos homens. Isso. E então isso significa, é individual, é você, é a tal da mudança, né, que tu tens que fazer íntima, a tua alteração, a gente chama reforma íntima. Então depende de cada um, depende de cada um, ou seja, está dizendo, você tem que se melhorar. Se não acontecer isso, tu não vais encontrar o reino de Deus em lugar nenhum. É no teu coração. Essa é a essência, né, dos ensinamentos do Cristo por tudo que ele fez, né? O que ele fazia era nesse sentido, nesse tom. Então o Espiritismo justamente vem para nos esclarecer sobre... Ele traz duas abordagens que até nós podemos trazer para os nossos ouvintes. Sobre a questão de outro reino, né? O Espiritismo ele esclarece sobre os outros mundos habitados, mas principalmente o mundo espiritual, certo? Que é a nossa vida terrena e a nossa vida no mundo espiritual. Que é a nossa verdadeira vida, né? A nossa essência é espiritual. E é por isso que a gente desencarna, que a gente morre, porque nós retornamos à nossa origem. Aqui estamos de passagem. Então, a nossa essência é espiritual. A vida plena é a vida do espírito, não é esta vida material. Mas nós, como
seres voltados à materialidade, porque a questão material é a nossa questão presente. Se a gente não faz essa reflexão, não mergulha no nosso íntimo para descobrir os nossos valores espirituais, nós só conseguimos perceber a materialidade. Então, por isso que aquela visão que muitos têm de que essa felicidade plena, ou essa plenitude, ou esse reino do céu seria uma conquista material, porque é difícil abstrair, para quem não compreende a essência espiritual, abstrair que além dessas questões materiais é que está a vida verdadeira, a vida plena. Olha, o caminho, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 107, ele cita, na psicografia, claro, do Chico Xavier, né? Ele cita: o reino de Deus é divino e imortal e escapa à visão dos humanos. Interessante isso. Moacir, essa situação de reino dos céus e reino de Deus, essa diferenciação poderia nos dar algum esclarecimento para nós entendermos? Na verdade, são expressões bem próprias de cada evangelista, né? Mateus, como ele direcionava mais a sua pregação ao povo judeu, ele usava o termo reino dos céus, para diferenciar daquela história da terra prometida e aquelas outras coisas mais, né? Então, assim, enquanto que Lucas, Marcos, João já falam em reino de Deus, porque os seus ensinamentos eram mais direcionados ao povo romano, que era um povo mais rude, era um povo mais materialista, era um povo assim que buscava as conquistas dos impérios, né? Então, é uma necessidade, muitas vezes, de interpretação de palavras, mas a gente bem sabe que tudo se refere, na verdade, à busca da elevação do espírito, à busca, como que já lá no passado, o budismo mesmo, nossos irmãos budistas falavam na busca da elevação do espírito, em busca do nirvana. O que seria isso? A elevação, a plenitude, né? Estar pleno. E isso que é verdadeiramente o reino de Deus. Interessante esse esclarecimento. Obrigado, Moacir. E eu gostaria de saber se essa vida futura, como seria essa vida futura no reino do outro lado? E aonde se situa essa vida espiritual que foi comentada agora há pouco aí, até pela Deici, né, Deici? Bom, a vida futura. Eu acho que quando a gente fala em vida futura, a gente está preocupado em pontuar a nossa convicção de que a vida continua. Mas a vida, ela é do presente, é do passado, ela é do futuro. Porque estamos na vida eterna, né? Estamos na vida eterna, somos espíritos imortais. A vida já existia antes da nossa encarnação atual, porque já vivemos outras vezes. No grau de evolução em que estamos, nós certamente já estivemos encarnados inúmeras vezes. Então a vida, ela não começa no berço e ela não termina no túmulo. A vida do espírito imortal, que é a vida verdadeira, ela existia muito antes e vai continuar existindo. Então, a vida futura a que se refere Jesus, na verdade, é a vida do espírito, a vida que é essa vida eterna. Nós somos espíritos imortais. Então, o reino prometido por Jesus é a conquista que esse espírito faça de algo que ele leve com ele. E ele não leva o que é material. Então é a plenitude, é a conquista dos valores do espírito. E ele falava que para entrar nesse reino era preciso o quê? Uma mudança. Uma mudança lá no coração. Esse reino é no coração dos homens. Uma mudança. Por que no coração? Porque é do coração que vem os nossos impulsos, os nossos sentimentos e as nossas ações que decorrem daquilo que sentimos e pensamos. Então, o nosso grau de amorosidade frente ao mundo, frente aos nossos irmãos, o nosso grau de crescimento espiritual, do ponto de vista de vencer a chaga do orgulho, do egoísmo, da vaidade,
Tudo isso está no nosso coração e se expressa, então, nas nossas condutas. Então, para entrar no reino de Deus, é preciso mudar esta nossa conduta. Mas isso, então, é preciso que ocorra individualmente, como se falou, dentro de cada um de nós. Então, deve ser construído este reino no íntimo de cada ser imortal. Tu imagina a pessoa que tem muita pressa, que tem muito medo, ainda não está consciente de que é imortal. No momento que a gente tiver essa noção, pressa e medo, deixam de existir. É a primeira coisa. Então, se nós nos mudarmos, e no momento que nos mudarmos, nós podemos ajudar os que estão ao nosso redor. E a compreensão da nossa essência, da nossa natureza, nos traz uma serenidade muito maior frente à vida, porque compreendemos que cada momento é importante, cada momento precisa ser vivenciado, e não adianta a gente ter pressa, a gente tem que fazer esta caminhada paulatinamente, conquistando esses valores. No dia a dia. No dia a dia. Então, nós não precisamos nem nos colocar ansiosos. Não vos preocupeis com os dias de amanhã, né? Cada dia basta o seu mal. Perfeito. Nos ensinou Jesus. Exato. Nos ensinando a não sermos ansiosos, porque precisamos a cada dia vivenciar o que a vida nos apresenta. Mas nessa vivência, aproveitando cada oportunidade de aprendizado, de aparando as arestas dos nossos impulsos inferiores. A gente precisa ser semeador daquilo que a gente quer, né? Todas essas posturas, esses comportamentos, essas virtudes que tu falas, Daisy, a gente busca muito isso. Busca, né? A gente espera sempre que venha de fora, que venha do externo para o interno. Mas quando a essência, inclusive tudo aquilo que Jesus fala, que ele exemplificou, a essência a gente precisa começar por nós mesmos. Nós cultivamos a paciência, o equilíbrio. Aí nós estamos cultivando, porque aí nós nos melhoramos, cultivamos um mundo melhor. Começa aqui, né? Eu lembro de um colega espírita que certa vez ele disse que a grande questão de se entender, de se estudar o espiritismo, é que ele coloca toda a responsabilidade nas nossas mãos. Exatamente. E é exatamente isso. A responsabilidade. A responsabilidade é nossa de construir esse mundo que nós queremos, esta vida que nós queremos, é uma construção que nós temos que fazer. Depende de esforço, de vontade, de convicção e de uma tomada de consciência de quem nós somos e do que nós buscamos. Nós recebemos sementes, né? Vamos dizer assim, o Ayrton fala em sementes. No livro Pão Nosso, no capítulo 81, Emmanuel, também do Chico, ele diz assim: o coração é receptivo tanto quanto a terra, mas precisa ser tratado. Ou seja, se você recebe uma semente, cultivado, se você recebe a semente, se você plantar e não regar, não cuidar, não ter a atenção necessária para ela crescer e tornar-se forte, de nada adianta ter sementes guardadas na prateleira. É a letra morta, né? A letra morta. Não adianta nós pregarmos o evangelho, falarmos em amor ao próximo, falarmos em caridade e fraternidade. Sai daqui. E a gente se deixa levar por todo o nosso impulso inferior, né? Não, eu não vou com a cara do fulano, mas por que eu não vou com a cara do fulano? Então, essa mudança dentro de nós, de olhar para dentro e dizer, por que eu não vou com a cara do fulano? Essa é a semente que tu tens que tratar. Aí eu vou olhar e dizer, por quê? Qual é o motivo? Por que eu não posso tratá-lo com respeito, com consideração? Então é isso, essa mudança do nosso comportamento a partir de nós estarmos cultivando valores espirituais. No momento que você sentir, digamos, um medo, aí está o motivo para você encará-lo e tratar, né? Moacir, eu sei que tu... Nesse momento que nós vivemos nesse planeta, uma grande mal da humanidade é a depressão, é a ansiedade, são as doenças da alma, como se diz. Mas daí, se nós refletirmos sobre isso que a gente está falando, a gente vê que a resposta
é assim, é que buscamos muito a questão material, a questão da evolução, do conhecimento, das ciências, e esquecemos um pouco da questão espiritual. Até a gente pode ser, muitas pessoas podem se denominarem senhores, conhecedores da lei, dos ensinamentos. O difícil é viver. Mas pode não estar no reino de Deus. O conhecer, o ser o divulgador, né, é uma coisa, outra coisa é viver. E quando que a gente conseguir unir esses dois elos, o mundo será bem melhor. Aí teremos alcançado esse reino do céu. Exatamente. Quando nós conseguirmos colocar no nosso coração, na nossa conduta, a prática cristã. A prática dos ensinos de Jesus, que tem um ponto central: amor. Amor, amor, na sua essência mais profunda. Ainda somos tanto hipócritas como diz Jesus, né? Exato. Pregamos em pé na primeira fileira da igreja, mas ainda não vivemos. Muita gente ainda... Daí sim, então pode-se dizer que Jesus coloca a conquista do reino no céu associado com, vamos dizer assim, o processo de evolução da pessoa ou não? Com certeza. Se a conquista do reino do céu é a conquista da evolução do espírito imortal. Somos todos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, mas dotados da possibilidade da perfeição. A perfectibilidade está na essência do ser espiritual. Mas essa perfeição é uma conquista de cada um, que vai se fazer no decorrer dos tempos. Somos imperfeitos porque estamos ainda caminhando, aprendendo, mas depende de nós. Depende do esforço que nós façamos para nos conhecer, para mergulhar no nosso mundo íntimo e compreender quais são as mazelas da nossa alma que precisamos trabalhar. Então, o que é o processo evolutivo? A evolução do ponto de vista material está aí aos nossos olhos. Quando nós olhamos para trás na história do nosso planeta e conseguimos perceber que começamos lá com o mundo primitivo, que todas as pesquisas científicas, a geologia, as pesquisas dos mundos passados, se compreende que o homem veio evoluindo. Então, a lei de evolução, ela não é contrária à lei divina. A lei de evolução, a evolução das espécies, a evolução da espécie humana, na verdade, ela faz parte do nosso contexto, do ponto de vista material, facilmente perceptível. Nós conseguimos compreender que o homem veio evoluindo com o planeta. E os costumes foram mudando. Aquele homem que, a princípio, era bruto, era bárbaro, era agressivo, ele veio mudando os seus costumes e a sua conduta. Então, aí também percebemos a mudança do ponto de vista moral. Então, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista moral, a evolução pode ser percebida racionalmente, nós olhando a humanidade, como é que ela veio caminhando, em que os costumes foram se abrandando, mas hoje nós estamos num ponto em que temos muita consciência, temos muita informação, mas muitos valores ainda estão distorcidos. Então, nós já estamos na época em que temos condições, hoje sim já temos condições, a humanidade já tem condição de deixar o homem que vivia do instinto, o homem do passado, e tomar nas rédeas a própria evolução. Em que essa evolução não seja só do ponto de vista material, em que a gente aumenta o conforto, as condições de vida material, mas seja também a evolução da nossa sensibilidade, do desenvolvimento dos valores espirituais, da nossa essência. E aí sim, agora está nas nossas mãos cada vez mais. Quanto mais consciente, quanto mais o homem avança, mais responsável ele se torna pelas suas decisões. E está sujeito, então, consequentemente, tendo o livre-arbítrio de escolher, nós elegemos nossas condutas, fazemos nossas escolhas todos os dias e estamos sujeitos, então, à lei de causa e efeito que nos exige responder pelas nossas ações. Então, nós temos a responsabilidade nas nossas mãos. A humanidade chegou num grau já de conhecimento do ponto de vista material, mas também já do ponto de vista moral, que permite ao homem de hoje ter consciência moral e tomar as suas decisões e responder cada vez mais pelas suas ações. Então, essas são as escolhas que nós fazemos todos os dias. O Espiritismo,
ele vem completar os ensinos de Jesus, nos mostrando isso. Porque Jesus falou para um povo muito mais primitivo. Então, ele adequou os seus ensinamentos àquilo que era possível compreender naquela época. O Espiritismo veio complementar esses ensinamentos e nos trazendo cada vez mais a responsabilidade, nos mostrando como co-criadores com Deus. Nós somos co-criadores, nossa mente é criativa. Nós mexemos nas energias do ambiente a partir das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, dos nossos pendores. Então, nós temos uma grande responsabilidade frente à vida, não só a nossa, mas a dos outros, porque as nossas ações influenciam na vida dos outros. Então, em vez de nós vivermos essa vida maluca, de muita informação, de muito fake, né? Em que se passa informação rapidamente sem se verificar a origem, e aí a gente vai naquele roldão, vamos parar, vamos refletir, vamos utilizar o orai e vigiai que Jesus ensinou. Orar, porque a oração nos eleva. A oração faz com que as nossas vibrações estejam em sintonia com o ente superior. E vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas atitudes, vigiar nossos sentimentos, porque somente tendo consciência de quem somos, o que sentimos, o que pensamos, podemos começar esse processo de transformação íntima, que é, então, que vai nos levar à conquista desse reino de Deus nos nossos corações. E nesse momento, assim, onde se passa por esse problema do coronavírus, quão importante, em vez de medo, apreensão, uma oração, um pensamento positivo. Se todos se unissem num pensamento positivo, a cura acontece imediatamente. Porque se todos orarem pedindo a solução, a descoberta de uma vacina, ou a cessação do efeito, se todo o planeta orasse, os pensamentos positivos e a oração fariam um grande resultado nisso, Moacir. Mauri, aproveitando esse gancho dessa conversa, eu queria responder a Bianca, que nos pergunta aqui sobre as catástrofes, né? Participação do nosso ouvinte aí. Desastres na Terra. Obrigado, Rosana. Que isso inclui, inclusive, o vírus esse, né? Uhum. Então, tudo que nos leva a pensar, a refletir, né? A gente sabe quanto que o homem é responsável por provocar isso, né? Tudo, né? Desde os desastres climáticos até essa questão mais de saúde. Mas isso assim, temos que lembrar que a Terra está passando por um momento de transição, que é necessário que se passe por algumas provas até para existir a oportunidade da gente prestar o nosso auxílio, a nossa colaboração, em amenizar o sofrimento dos outros. Então, assim, na visão espírita, nada é por acaso, tudo tem uma resposta, um significado maior. Não nos cabe a nós a ficar julgar se está certo, errado, quem é culpado, quem não é. Mas cabe a nós refletir sobre os efeitos, o que a vida está nos pedindo de nós, neste momento, né? E não é por nada que que surgiu na China o coronavírus, né? Onde uma nação extremamente materialista, né? Que é onde, assim, é meio complicado a questão humanitária, né? Então, o que nos faz? Quem somos nós? Todos esses acontecimentos, né, Moacir, de qualquer ordem, e que no Espiritismo a gente fala, não existe efeito sem causa. Exatamente. Alguma coisa a gente precisa aprender. E tudo isso quando acontece, sempre quando é um problema, mesmo os nossos, né? Sim. Os nossos pequenos acontecimentos que nos causam muita dor, o que a gente precisa aprender? Que aí vem um fato como esse e mexe com a humanidade inteira, né? Então, e veja que isso é cíclico, de tempo em tempo sempre tem. Sempre. Porque a gente sempre tem coisa para aprender. E a gente mesmo nos questiona, né? Mas por que eu tenho que passar por isso? Todo estudante, no final, né, tem que prestar prova para saber se sabe. E nessas provações nossas estão as dificuldades, para ver se realmente a gente aprendeu. É fácil saber o conteúdo. Como é o nome da pessoa que mandou a pergunta? Bianca Viola. Bianca. Então, muito obrigado a muito Bianca. Obrigado pela participação. Isso. Nosso... Moacir, aproveita para nós aí. O reino dos céus é um lugar circunscrito? Tem um lugar?
Ah, Mauri, isso vem do nosso mundo materialista, né? Uhum. Nós precisamos muito determinar o local geográfico. Nós precisamos muito materializar as coisas. Saber onde que estão as coisas. É, saber onde que estão as coisas. É. Mas, na verdade, não existe um céu ou um inferno naquela concepção, né, da Idade Média, onde que o céu era um lugarzinho que os anjos debruçavam sobre as nuvens, ou então era aqueles lugares, aqueles jardins onde as pessoas caminhavam, né? Assim, aquela coisa meio Sem graça. ou então, digamos Da assim, eterna contemplação. fantasiosa, digamos assim, então, né? Mas assim, E o oposto, né? é o oposto. Os Mas se a Então, gente o céu fizer e o inferno essa visão que nós tínhamos. e que a maioria das pessoas ainda tem, Tá. é um pouco equivocada, digamos assim. Certo. Se nós estudarmos as obras de André Luiz, que começa lá no Nosso Lar e são várias obras, ele descreve a espiritualidade de uma forma tão simples, que é uma continuidade dessa vida. E lá não tem ninguém dormindo, descansando ou passeando nas nuvens. Lá todo mundo, quanto mais elevado é o espírito, mais missão ele tem em resgatar e ajudar aqueles menos favorecidos na questão da evolução, né? Então, assim, é preciso ter essa consciência que céu e inferno é uma questão de espírito, está dentro de nós. O inferno, na verdade, é a nossa consciência. Nós somos os mesmos, os demônios nossos, né? Porque a gente sabe quando está errado, todos nós sabemos, né? Então, assim, a nossa consciência que nos cobra. Não é castigo e nem nada divino. É questão de racionalidade. Olha, o livro Vinha de Luz, o Emmanuel também cita: o campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. E exige muitos colaboradores. Então é o que o Moacir falou. As pessoas não têm tempo para ficar parado contemplando, né? Emmanuel, através do Chico, está dizendo isso. É incessante, é intensa. Então, e espera os colaboradores. E para sermos colaboradores, precisamos entrar no reino de Deus, através das nossas atitudes, né? Eu já vou me dar contente se eu não ficar no umbral e ficar só juntando o pessoal e lavando o pessoal. Tá bom, tá? Mas é o nosso, digamos assim, é o nosso destino, né? Sermos os colaboradores, como você disse aí, de Jesus nessa tarefa enorme que existe no universo. Mauri, nós temos no Pentateuco Espírita, uma das obras é o livro O Céu e o Inferno, Justiça Divina, que explica justamente, não existe, né, esses locais físicos entendidos lá do tempo, claro, não só no tempo de Jesus, mas ainda hoje, porque as pessoas temem muito o inferno e temem muito o julgamento. É justamente por esse entendimento ainda ser muito presente nos nossos dias, né? Mas quando Jesus fazia referência a céu, quando referia a inferno, encaminhados e não encaminhados, é justamente a justiça. E que Deus é Pai e Deus nos ensina, mas nunca nos condenaria a lugares, sejam físicos ou não, a lugares eternos de sofrimento eterno. Então, essa é uma concepção que a espiritualidade ela nos ensina muito sobre isso, desconstrói totalmente essa concepção, para que nós possamos ter fé no futuro, né? Acreditar realmente que existem lugares muito melhores do que esse que nós estamos, mas que para isso, para a gente adentrar esses lugares, a gente precisa, como falamos há pouco, nos melhorar. E nos melhorar muito. Às vezes a pessoa está numa situação terrível e apenas uma parada e uma respirada funda já ajuda um monte. Certamente. Né? Então, as pessoas, com a oração, com o entendimento de Deus, ela ganha força. Ela se restabelece. Não muda os problemas, não muda nada. Não vai ficar maior nem menor, mas ela vai ficar mais forte. Ela vai ficar melhor. Ela vai ter o amparo espiritual para poder encarar aquele problema que está ali na frente dela. Então, essa ajuda a pessoa tem que buscar a todo momento. Não se deixe esmorecer. Seja forte, respire fundo, busque o reino de Deus.
E nessa tua conversa, a gente te lembra que muitas pessoas tentam fugir deste plano através do suicídio. Só que há um grande engano, né? O sofrimento é muito grande, muito maior muito. Continuará. Então, assim, nesse momento a gente pede, assim, busque uma ajuda, peça por socorro, né? Existem tantos meios que possam ajudar. E você a gente que talvez tenha a oportunidade de ajudar uma pessoa, que a gente também abra o coração e ajude essas pessoas. Moacir, tem mais alguma participação, por gentileza? Olha, são inúmeras, certo? Eu faria injustiça se fosse citar algumas, mas hoje em especial eu quero dar um nosso abraço ao seu Bruno, que nos acompanha. E todas aquelas pessoas que nós já temos aqui, assim, os super fãs, que são aquelas pessoas que todos os sábados nos acompanham. Então, essas pessoas, nosso muito obrigado, continuem, são a razão desse programa, desse trabalho. Muito obrigado. Eu tenho também aqui que a Inês, né? Inês Vermouth, que está em Ariquemes, Rondônia, ouvindo, né? A gente em Rondônia. Ela era de Mondaí e deseja a todos um ótimo final de semana. Também a minha irmã Tânia, que está ouvindo, e a todos, né, que estão mandando aí os recadinhos nos WhatsApp aí pra gente. Esse é o poder da internet. Nossa. Estamos além das fronteiras. É o pessoal de todas as cidades, é Tubarão, é do Mato Grosso, é de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Essa é a tecnologia, é usar a tecnologia em favor do bem. São 8h39. Você está acompanhando o programa Hora Espírita com o tema O Reino de Deus. A sua participação é muito bem-vinda. Escolha um dos canais da Rádio Chapecó, o Facebook, que você já está acostumado. O WhatsApp é o 2049-1212, o telefone fixo é 2049-1200 e mande a sua colaboração. E lembrando que se você perdeu o começo deste programa ou gostaria de ouvir os programas anteriores, acesse a nossa página no Facebook, Hora Espírita Chapecó, e reveja desde o início. Lá você encontrará todas as edições anteriores e os temas dos próximos programas. Estamos também no YouTube com o perfil, e também com o perfil no Instagram. Dando sequência ao nosso assunto de hoje, sobre o reino de Deus, Ayrton. Qual o caminho para o reino de Deus, considerando que já foi dito aqui até agora, que a evolução é o processo para atingir o reino de Deus. Aí a gente pode dizer que as pessoas mais inteligentes estariam mais próximas deste reino? Depende de como fizer uso dessa inteligência. Porque a inteligência, o intelecto e o moral andam muito juntos. Aliás, são consequências um do outro. Então, por que nós colocamos os nossos filhos na escola? Para que eles estudem, para que eles aprendam e para que eles sejam pessoas melhores. Claro, caímos de novo na questão material, né? Tem que estudar. Se você não estudar, a profissão que você vai ter e assim por diante. Sim, mas nós não podemos esquecer que a partir do momento que estudamos qualquer assunto, que tomamos conhecimento sobre qualquer assunto, certo? E no espiritual muito mais, nós passamos a compreender aquilo que se passa dentro daquele assunto específico e, no caso espiritual, com a nossa vida como um todo. E a partir do momento que eu começo a compreender algum conteúdo, eu começo a olhar as situações de forma diferente e eu também começo a reagir de forma diferente. E aí eu vou moldando o meu aspecto moral. Antes de eu ter conhecimento de uma lei, eu posso transgredir a lei por eu não ter conhecimento. E pensar que está tudo bem. Aliás, com a parafernália de leis que nós temos, isso é muito comum hoje em dia, né? Todos nós, volta e meia, estamos infringindo alguma lei inconscientemente. Agora, a partir do momento que eu tomo consciência que eu não posso ir num lugar, ambiente fechado, de alimentação e fumar, então agora eu não vou mais lá e vou fumar. Então agora eu estou colocando em prática o meu aprendizado, o meu inteligente, como você questionou no início. E aí existe também, nós não podemos esquecer, muitas pessoas que usam
todo o conhecimento e a inteligência, como a gente fala, né? Mas na verdade o conhecimento adquirido, as oportunidades de aprender mais uns do que os outros. E o Moacir falou, a nossa consciência nos controla o tempo todo, ela está ali nos punindo o tempo todo. Mesmo consciente de que está fazendo algo que não deveria, ainda faz. Uhum. Então, é inteligente, mas moralmente Não. ainda precisa aprender muito mais. Porque a evolução moral é o uso adequado, mais correto, da melhor forma, em prol de todos, de todo o conhecimento que eu tenho, seja qual for ele. Então, vai para o reino do céu aquele que é mais inteligente? Ora, nós conhecemos muitas pessoas que nós gostamos de ficar perto e que nós não queremos sair de perto, não queremos que elas saiam de perto de nós. São pessoas maravilhosas, pessoas que só praticam o bem, que auxiliam, que têm uma conduta exemplar, que não fazem mal para ninguém. E não necessariamente essas pessoas têm muita formação. Mas, desculpa, Fala. mas é importante lembrarmos a palavra do Mestre. Muito será... Aqueles que muito é dado, muito será cobrado. Então Jesus já falava disso, sobre o conhecimento, né? É necessário que venha o mal, mas ai daquele que é o instrumento. Causador, né? Causador. E aí eu lembro do egoísmo, a palavra egoísmo, a semente egoísmo que a gente tem que tratar. A pessoa tem, digamos assim, a caneta na mão para decidir se vai doar ou não, ou fazer um abrigo, né? E não faz. Não adianta, né, Mauri? Depois deixar um certo bem, uma certa coisa para alguma entidade religiosa para orarem por ele depois de morto. Não, mas desculpa, não vai funcionar. Então, o egoísmo, quando a pessoa já tem um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento material, o egoísmo é que fala mais alto, que tem que ser tratado, porque com o egoísmo tratado, ele poderia ajudar outras pessoas. Ele poderia fazer algo a mais. A pessoa que tem a consciência, está no poder, seja ela legislativo, executivo, judiciário, não importa. Ela, se tirar o egoísmo, ela fará muito pelos outros, porque o conhecimento tem. Mas o egoísmo... o que eu gostaria que fosse o egoísmo é que tem que ser melhorado. Essa né? é a fórmula, né? Exatamente. Se na nossa conduta, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente sempre usasse esse parâmetro, o que eu gostaria que fizesse por mim? Porque você, qualquer pessoa, na sua função, na sua atividade profissional, onde estiver, ela pode fazer o melhor, de boa vontade, ou ela pode fazer o mínimo para manter a sua posição. Então, aí, essa escolha, o que eu gostaria se fosse eu que estivesse dependendo desta atenção, desse serviço, dessa prestação, o que eu gostaria que fizessem por mim? Eu acho que aí está o pensamento crístico, né, de nós buscarmos a conduta ensinada por Jesus. Fazer ao outro que eu gostaria que a mim fosse feito. Eu lembrei agora o irmão o irmão Jacó. Ele fez o livro Voltei. O livro Voltei é interessante para quem não leu, porque o irmão Jacó chegou no plano espiritual e ele disse, eu estou feito, eu trabalhei em prol de todo mundo, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Aí ele chega lá e é deixado meio de lado, aí ele diz, mas escuta, poxa vida, fiz tudo. Aí ele olhou assim, vamos dizer o Emmanuel, não lembro quem que recebeu ele, ele disse, mas e dentro do seu coração? O que é que você plantou? Aí ele disse, então deixa eu voltar a avisar todo mundo. E até ele recebeu essa, né? E voltou, e fez o livro, Voltei. Até ele disse, teve que esperar, né, muito tempo para fazer, porque estava na psicografia, se eu não me engano, o Chico estava ocupado com psicografias, que estava fazendo o livro, eu não lembro agora, mas ele estava ocupado e ele dizia, mas eu quero fazer, então, calma. E ele escreveu, o irmão Jacó escreveu Voltei. É um livro interessante para você ver que é importante você fazer dentro do seu coração, porque as pessoas fazem achando que vão receber depois medalhas, ou nome de ruas, ou ser lembrado para sempre. Mas e dentro do coração dele, ele fez alguma coisa? E Jesus falou, né? Bem-aventurados os humildes, porque deles, sim, é o reino dos céus. E não só os inteligentes, mas que têm humildade, e os que intelectualmente não tiveram tantas oportunidades,
Mas a essência espiritual, né, aquilo que a gente falou até agora, o reino de Deus já está no coração. São 8 horas e 47 minutos. O assunto está interessante. Estamos nos encaminhando para os minutos finais do programa Hora Espírita, com o tema O Reino de Deus. E queremos, então, aproveitar esse espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido dos nossos patrocinadores que possibilitam que esse programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas. Convido você a ouvir conosco o recado da Scala Construtora e da Imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Muito bem, estamos de volta com o assunto hoje, o Reino de Deus. Daisy, buscamos o Reino de Deus na intenção de resolvermos nossos problemas materiais? Ou seja, poderia então ser considerado que não devemos dar a menor importância ou dar muita importância às coisas materiais? Como é que fica essa confusão na cabeça da gente? A gente vai e diz, eu quero que me ajude a resolver o problema material. Como é que fica isso? Pois é. Aqui tem a questão da conquista da sabedoria. A sabedoria de aprender a dar a cada coisa o seu devido valor. As condições materiais são necessárias para sustentar a vida. Nós necessitamos das questões, das coisas materiais. E precisamos das experiências que a vida material nos propicia para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Então, nós devemos aprender a valorizar as coisas materiais sem perder, sem nos deixar perder, sem nos deixar levar pela cobiça, pelo excesso, pelo exagero, pela ambição. Então é este o caminho do equilíbrio. Não adianta nós querermos juntar um tesouro na terra, porque isso nós não vamos levar conosco. Mas se nós tivermos bem com terrenos e soubermos usufruir deles para o bem da maior quantidade possível de pessoas, se as pessoas souberem para fazer com que esses bens possam atender às necessidades de maior número de pessoas, aí a própria fortuna tem um significado, porque ela vai gerar emprego, ela vai gerar oportunidade, vai gerar pesquisa, mas é preciso fazer com que os bens materiais cumpram um valor, cumpram um objetivo que seja no crescimento do todo. Então, o problema dos gozos terrenos, dos bens terrenos, são os abusos. Deus não nos condena por usarmos, usufruirmos dos bens terrenos, dos confortos materiais. Faz parte, é necessário, mas a questão é o abuso. Então, nós precisamos compreender que cada coisa tem o seu valor. Então, mesmo as coisas materiais têm o seu valor, mas precisamos saber nos desapegar deles e perder os bens materiais sem desespero, porque não são eles os maiores valores. Me lembrei de um detalhe importante aqui, que é o seguinte, tem uma colocação, onde está o seu coração, né? O seu pensamento está lá. Estará o seu coração. Então, os seus valores, né? Aquilo você que prende a tua atenção. É fantástica a tua colocação, porque me remete a pensar o seguinte, você pode ter os bens materiais, mas não coloque lá o seu coração, né? Exato. Não sei se... O apego, né? O apego, não coloque lá. O cara, quanto menos é mais, menos é mais. Não, você tem que ter mais no teu coração de coisas morais. Tu tem um imóvel, tem 10, se você colocar lá o teu
ensinamentos de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É necessário, sim, o progresso, a ciência, a evolução, que exista. o bem-estar. Não é pecado viver bem, não. Tem que ter equilíbrio. Mas tem que ver como é que é esse viver bem, quantos estão sofrendo por mim. E o que você fez para chegar nesse viver bem. Esse é o Exatamente. detalhe, né? E como você... Como Qual você é o chegou lá. preço, né? Qual é o Exatamente. custo O preço dos outros. dos outros, em cima dos outros. Como você chegou a isso, né? Tem que ser olhado e cada um tem que analisar. Moacir, mais alguma participação? São inúmeras, na verdade. Que fica no bairro FAP, próximo ao no Chapecó. O Nosso Lar, na Rua Borges de Medeiros, no bairro Santa Maria. A Seara da Caridade, na Rua São Pedro, próximo à garagem do Tiquim. Então, essas casas são casas que estão sempre abertas. Todas elas praticamente têm um canal na internet fornecendo seus horários de atendimento. E lembrando que toda casa espírita, todo atendimento é gratuito. Lá nada se cobra, nada se pede, nada a ninguém. Não te pergunta de quem tu é, da onde tu vem. A casa está aberta apenas para ser mais um canal de divulgação da doutrina de Jesus. Muito bem, também estamos de volta agora no Facebook, segundo o Henrique, deu uma queda. E então, estamos de volta, para quem perdeu um pouquinho aí. E para encerrarmos, poderíamos então fazer um resumo do programa de hoje, dizendo assim, o que seria esse reino de Deus, ou reino dos céus, na opinião de cada um de vocês, por gentileza. Ayrton, começa contigo. Eu acredito que tudo que a gente colocou durante o programa fica muito claro que nós precisamos despertar, né, para a nossa responsabilidade, este reino dos céus que a gente tanto busca, que a gente quer, quando a gente deixar o corpo material, nós devemos, sim, todos os dias semear e cultivar ele, por meio de toda a nossa conduta. A gente sabe que não é fácil, que nós temos um contexto muito grande, que a nossa vida passa por muitas atribulações, mas Jesus nunca falou que as coisas seriam fáceis, mas ele sempre demonstrou que tudo era muito possível e como nós devemos nos comportar também foi o seu exemplo contínuo o tempo todo. Por isso ele dividiu o tempo entre antes dele e depois dele. Então a gente precisa ter essa fé, né? Essa certeza na vida futura, essa certeza em Deus, a certeza que Jesus tinha, né? A fé que ele tinha, e que, entendendo tudo isso, a gente começa a estender a visão e colocar em prática a nossa inteligência em prol realmente do todo, e aí a nossa evolução, para que a gente chegue onde a gente espera, né? Mas a gente tem que fazer por merecer. O reino de Deus não é um lugar definido, não é algo exterior, é uma conquista no coração de cada ser humano. O reino de Deus é um estado de pacificação da nossa alma, o equilíbrio das nossas emoções, o encontro com a divindade dentro de nós mesmos. O reino de Deus é a conquista para a qual todos nós devemos caminhar, que é a conquista dos valores do espírito,
construindo o reino de Deus dentro de nós, teremos encontrado a plenitude. E é isso que a vida nos propõe. Moacir. Eu preciso me lembrar, né, que o céu, o reino de Deus está dentro de mim. E que eu sou o único responsável nessa caminhada. Somos eternos caminheiros nessa marcha em busca da evolução, né? Então, assim, e que todas as dificuldades, todas as provas, né, que eu tenha durante a vida, é porque, assim, embora a gente tenha o conhecimento da teoria, mas temos ainda muita dificuldade em colocar na prática na hora certa. E que são ainda esses os nossos obstáculos que nos separam de Deus. Então é preciso essa busca constante. A gente vai errar, com certeza, né? Mas a busca, o que vale é a intenção. Embora que não basta só a intenção, mas tem que ter o ato, né? Mas tem que ter a pureza no coração. E assim fica mais fácil. Obrigado, Moacir, obrigado, Ayrton, obrigado aí sim, mas Emmanuel, eu tenho que citar o Emmanuel no Vinha de Luz, no capítulo 40, ele diz, reiterando o que falou Ayrton, a lição do Evangelho é a semente viva. Olha só, o Evangelho é a semente viva, o Evangelho de Jesus. O Evangelho, ele continua, é o código moral e ético que vigora em todas as galáxias. Então, se você aprender o Evangelho de Jesus, como é um ser imortal, ao viajar como ser imortal para qualquer parte desse universo, você estará, né? Já bem, porque você conhece as leis, você já está seguindo as leis. E no livro Pão Nosso, no capítulo 25, Emmanuel, também psicografia do Chico, ele diz: Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Eu vou repetir. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. E a centelha divina aparece no dia a dia, nos mais insignificantes trabalhos, que a gente falou hoje aqui, né? Então, olha, muito obrigado a todos. Eu ainda gostaria que cada um de vocês desse mais uma palavrinha de consideração final, porque, gente, o que vocês deram agora, nesses 3 resumos da palestra, já valeu o dia. O seu consideração final, vamos lá. Ayrton e Deisy, Moacir. Muita fé, muita esperança e viver no bem. Esse é o caminho necessário para nós termos aqui este mundo espiritual, este reino de Deus. Que possamos construir esse reino de Deus a cada dia no nosso coração e que todos tenham um ótimo final de semana. Que todos tenhamos um bom final, uma boa semana e que todos tenhamos muita paz, muita tranquilidade e serenidade e que buscamos as respostas nos ensinamentos de Jesus. Chegamos então ao final de mais um programa Hora Espírita. Queremos agradecer a sua audiência, agradecer também ao Henrique pelos trabalhos de operação técnica do estúdio e dizer a vocês, nascer